Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Está no ar a Comissão de Inquérito, hoje com a ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Bom dia! Bom dia, bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. Como é que são as suas manhãs? São agitadas? São empolgantes? Não. Então pronto, São estão no calminhas. sítio certo. Tenho que passear 2 labradores Sim. e não é fácil. Oi. Exercício físico logo de manhã. Isso. Muito bem. Conhece a Comissão de Inquérito? Sim, já vi vários programas, acho muito interessante, gosto muito. Então sabe que tem de responder a 5 perguntas. Se acertar, recebe 5 pontos. Cada resposta certa. Pode pedir ajuda. Nós estamos cá para ajudar. Se acertar nessa pergunta, na resposta, recebe 2 pontos. Se falhar, não recebe nada. Não recebe, cara. Parece justo. Pena. Prémio de consolação. Pronto, muito bem. Vamos à primeira pergunta. Ana Rita Cavaco, em que ano foi fundada, instituída, constituída a Ordem dos Enfermeiros? Portanto, 1998. Uau! Começa bem, Logo com 5 pontos. quer dizer, Também, mas pronto, esta era fácil, não é? Eu Esta nasci era fácil. no dia da fundação da Ordem. Foi? Foi, estava escrito. Mas não em 1998. Não. ok, Não quero perguntar a idade. Não, de todo. Bem antes. Muito bem. Ana Rita Cavaco, faz sentido a existência de ordens profissionais? Faz todo o sentido, sobretudo porque eu acho que elas têm uma componente que agora me toca a mim, que sou Presidente do Conselho Judicional, e que é fundamental. Fundamental Acho para? fundamental para todos nós, para as pessoas, que não têm nada a ver com a nossa profissão e para os destinatários dos nossos cuidados. Porque a capacidade de uma profissão se autorregular e poder, digamos que, ter um código de ética e deontológica e de deontologia e podermos aplicar até penas, não é? Àquilo que corre menos bem e àquilo que às vezes corre muito mal, porque as pessoas são pessoas, vão ser sempre pessoas, e independentemente da profissão que tenham, elas cometem erros, às vezes deliberadamente e outras não, acontece. Mas estamos permanentemente a lidar com a vida das pessoas. Esse exercício disciplinar é muito frequente. Tem ideia ainda de quantos casos haverá por ano, por exemplo? Há milhares. Milhares de casos? Milhares, sim. De casos Nem apresentados todos à ordem ou apresentados. Apresentados e depois muitos são logo feitos indeferimentos liminares, porque nem sequer são para nós, não é? Um bocadinho como um tribunal ou a justiça, não é? Mas e estamos a falar vão para de que processo tipo disciplinar. de situações? Bem, nós temos tudo, não é? Como nas outras profissões, temos alguns casos que até são muito mediáticos, durante os meus 2 mandatos, eu não quero dar aqui um número incorreto, mas eu creio que nós expulsámos ao longo de 8 anos cerca de 5 enfermeiros à volta disto. Neste, já como Expulsar presidente, significa não pode exercer mais a não profissão. podem exercer mais a profissão, sim. Alguns na sequência até de penas aplicadas pela justiça portuguesa e outros que têm outras penas, porque a graduação das penas tem a ver com aquilo que se faz e, portanto, ou é uma infração leve, ou é uma infração grave, ou muito grave, e há todo o tipo de penas. Quem é que se queixa dos profissionais, dos enfermeiros? São os outros enfermeiros ou são os utentes? São mais os utentes, mas também há enfermeiros a fazerem queixa de algumas situações que não estão de acordo com aquilo que deveriam ser. E há inclusive as suspensões preventivas que se podem aplicar enquanto decorre o processo disciplinar. Muito bem, 5 pontos na primeira questão. Começa bem. Eu acho que esta segunda também é muito fácil. Enfim, vocês corrijam isso depois nas seguintes. Vamos lá então. Foi eleita bastonária dos enfermeiros pela primeira vez em 2016. Desde esse ano, quantos ministros da saúde já tivemos? Desde esse ano até agora. Mas tenho que contar pelos dedos. Vamos lá isso então. Então, o ministro Adalberto, o ministro Manuel Pizarro, a ministra Marta Temido e está
Nos meus mandatos. Não é? Até agora. Até agora. Até agora, pronto. E a Ana Paula Martins. Ou seja, São Ou seja, 4. São quatro, certíssimo. Muito bem. A ordem não foi essa, mas é indiferente. Não, Primeiro não Marta foi. Temido e Eu depois costumo- Manuel Pizarro. eu tenho aqui um bloqueio. Quando se fala em Marta Temido, eu bloqueio. Então, podemos dizer já aí, qual foi o melhor e o pior ministro ou ministra deste período? Destes quatro. não é? 4. Pronto, eu terei que dizer que, para mim, até porque, e tenho que fazer aqui uma declaração de interesses, eu sou amiga da Ana Paula Martins, gosto muito dela, sei que ela sabe o que é preciso fazer em termos de organização. Os ministros são ministros, não são primeiros-ministros. Portanto, têm algumas limitações naquilo que é a estratégia definida pelo primeiro-ministro e naquilo que podem ou não implementar. E, portanto, eu diria que é a Ana Paula Martins. A melhor. Para mim. Apesar Até das agora. críticas que têm Sim. sido alvo ao longo de todos Foram estes todos, meses. quer dizer, o fecho de urgências, infelizmente, não depende das trocas de ministros. Quem continua a achar que para melhorar aquilo que é o SNS, pega-se num ministro porque alguma coisa falhou e substitui-se, está muito enganado. Aliás, eu acho que vocês praticamente não me ouviram nunca pedir a demissão de nenhum ministro, independentemente dos outros 3. E Marta Temido, como é que avalia? Bem, Marta Temido fez-nos chegar onde nós estamos, quer dizer, criou o caos dentro do SNS com a questão dos tarefeiros. As pessoas depois já não se lembram, mas foi ela que criou toda esta confusão ao permitir que os médicos do quadro, por exemplo, pudessem rescindir contrato num dia com, vamos imaginar, Santa Maria. E no mesmo dia à tarde estarem a enviar um e-mail a dizer eu quero ser tarefeiro aí nessa urgência. E era-lhe permitido. Recebendo mais. muito mais. Muito mais, 5 vezes mais. Então e agora, Noutros como é, casos mais. como é que sai desse sistema? Bom, agora, como isto está implementado, eu penso que não pode ser à bruta, não é? E então tem que haver aqui medidas intermédias, por exemplo, cada OLS não pode ter a liberdade de pagar o que lhe apetece, porque senão eu combino que vou trabalhar para a OLS de Santa Maria, liga-me outra a dizer que me oferece mais, no dia a seguir eu não apareço em Santa Maria. Haver um limite... Mas pode aparecer num privado. Possa aparecer num privado, mas é que o privado já não absorve toda a gente. Isso é um erro que as É um pessoas mito. incorrem. Os próprios privados estão a ligar para o Ministério e a dizer não paguem tanto porque nós já não estamos a conseguir competir. E não estão, porque aquilo que os tarefeiros ganham neste momento é uma coisa obscena. E, portanto, limitar o número do LS onde podem fazer serviço tarefeiro, haver um pagamento por igual em todas as ULS e depois, se eu estou cassada ou se por qualquer motivo, familiar, pessoal, não interessa, peço uma redução de horário no Estado, no SNS, eu depois não vou ser tarefeiro e fazer muito mais horas do que aquelas que eu pedi para me reduzirem porque não posso fazer. Portanto, como disse há pouco, na outra questão, as pessoas são pessoas e temos que impor aqui limites. Apesar da boa avaliação que faz a atual Ministra da Saúde, não acha que os resultados estão a demorar muito a aparecer, nomeadamente em relação às expectativas que o próprio Governo criou? Sim, compreendo perfeitamente que eu própria às vezes fico um bocadinho enervada, não sei se da medicação, se da situação, mas eu própria fico enervada com o tempo que se demora a fazer as coisas. Mas mais uma vez eu acho que essa responsabilidade não pode ser sacada à Ana Paula Martins. Há um primeiro-ministro e vou-lhe dar um exemplo. A questão da obstetrícia. Toda a gente sabe que no mundo inteiro os enfermeiros portugueses, os enfermeiros e os portugueses também emigrados, fazem ou exercem competências para as quais estão devidamente qualificados. E aqui em Portugal, apesar da diretiva transposta, nunca foi regulamentada e, portanto, nós continuamos a ter este baile que é, não tenho 3 obstetras, só tenho 2, não abre a urgência. Outros até se dão ao luxo O que está a sugerir é que os 4. partos pudessem ser feitos sem a presença do médico obstetra, mas com os enfermeiros. Os partos normais, cerca de 80% a 90% dos partos normais já são feitos pelos enfermeiros especialistas. Sim. Aqueles que têm intervenção médica, por exemplo, ventosa, fórceps, cesariana, não Mas são. isso é uma daquelas coisas que se muda por decreto.
Não. Então? Não. Isto tem que ser Porque há a regulamentado. obrigatoriedade de haver 3 médicos obstetras. Quem é que Mas a obrigatoriedade é porque quem está a mandar é a Ordem dos Médicos, não é o Governo. Mas aí, aí voltamos à primeira questão Exato. das ordens. E às Já que é vezes uma luta entre ordens, não é? Ou entre Não, classes. isto é uma falta de haver quem mande, porque se houvesse quem mande, a Ordem dos Médicos não faria isto, obviamente. Porque não Mas são nesse caso, eles que governam o quem é que país. cabe a decisão, então? É o Primeiro-Ministro, tem que deixar a Ministra da Saúde poder O que está a dizer é que regulamentar. Ana Paula Martins quer fazer isso, mas o Primeiro-Ministro não deixa. Não sei se ele não deixa, mas como está a demorar tanto tempo, alguma coisa é. Portanto, temos que lhe fazer a pergunta se ele está disposto a enfrentar ou não determinados lobbies da saúde. Porque os partos normais já são feitos pelos enfermeiros, mas depois, ao contrário do resto do mundo, eles não podem prescrever exames, não podem prescrever os medicamentos necessários, não podem fazer uma série de coisas para as quais estão qualificados. E isso, a meu ver, está a demorar muitíssimo tempo. E quem fala de obstetrícia fala de outras áreas. Uma solução agora temporária seria a concentração dessas equipas em unidades de saúde, em hospitais, ou este sistema é sustentável a médio prazo de urgências fechadas? Não, este sistema de fecha uma, abre outra, em época de verão, atenção que temos que ter aqui uma ideia de que não é só isto que está a interferir. As pessoas não podem ir todas de férias ao mesmo tempo. 11 ou 12 de julho, antes de eu ir de férias, as escalas médicas não estavam feitas até ao fim de julho nem para agosto. Isto tem que estar feito em março. Pois. E, portanto, se os enfermeiros trabalham por turnos e não podem ir todos de férias ao mesmo tempo, os médicos também não. Temos aqui esta situação. Mas a Organização Mundial de Saúde defende a criação de centros de parto normal desde a década de 80. Não é construir edifícios, é pegar nas equipas e pô-las a trabalhar com este modelo em que os enfermeiros exercem a full time, a tempo inteiro, as suas competências. São os centros de parto normal. Muito bem, vamos continuar a falar de grávidas, porque aponta para aí a próxima... Okay. A conversa aponta para aí... Ganhou 10 pontos. 10 pontos. A conversa aponta para aí a próxima pergunta. Qual o número da linha SNS 24? 808, 24, 24, 24. Muito bem. Está muito fácil. O João Miguel é maçarico. Está aqui, então faz estas perguntas para mim fáceis. É fácil porque eu fundei a linha de saúde. É verdade. Aliás, foi até... O João Miguel sabe essas coisas. Eu sei, a matéria de hospitais sou muito verdinho. Ainda bem. A Ana Rita Cavaco foi de resto supervisora, para além de ter fundado, isso não sabia, foi supervisora da então linha Saúde 24, era como se chamava na altura. Como sabe, hoje em dia as grávidas estão a ser convocadas a ligar primeiro para a linha SNS 24 antes de se deslocarem ao hospital. Têm aparecido notícias que dão conta de alguns problemas com esta linha na assistência às grávidas. O que é que está a falhar? Eu não sei se está a falhar. Eu acho que sei aquilo que vocês estão a referir, daquela senhora que ligou e logo a seguir teve o bebê. Sim. Bom, demoras de atendimento também são frequentes. Sim, as demoras de atendimento têm a ver com os picos de chamada e por mais pessoas. O sistema permite que se ponha mais pessoas a atender quando há esse pico de volume de chamadas. Mas não temos uma rede infinita de enfermeiros que possam, de repente, ligar-se ao sistema todos ao mesmo tempo. Portanto, esses picos de atendimento existem, sempre existiram e vão continuar a existir. No caso dessa senhora, eu, por exemplo, eu nasci em 2 minutos. A enfermeira tinha ido buscar um café, quando chegou eu já cá estava. Portanto, e nós sabemos que isto é possível de acontecer. Mas esta prática de pedir às grávidas que liguem para uma linha telefónica em caso de necessidade é a mais recomendada? Isso não me choca. Aquilo que é preciso fazer na linha Saúde 24 e que é isso que, quanto a mim está a falhar... Há outros países a levar a cabo esta prática? Sim, aliás, noutros países, para ir a qualquer urgência, não entra, ponto final, se não ligar para uma determinada linha. Nomeadamente a Suécia, por exemplo. Mas depois espera-se que esse serviço consiga pelo menos encaminhar a grávida ou utente para uma urgência que esteja aberta, e temos visto falhas. Esse é o problema. É que a linha Saúde 24 não tem, em tempo real, essa informação. E este é que é um problema. E sempre foi um problema da Saúde 24, esta relação
com os prestadores. Nós não nos podemos esquecer que nos serviços estão pessoas, independentemente do governo que esteja e onde esteja e quem seja o Ministro da Saúde. Se cada um não fizer o seu papel, as coisas vão falhar. E foi sempre este o problema da Saúde 24. Está a dizer que a linha Saúde 24 não sabe em cada momento quais são as urgências que estão abertas? Não. E muitas vezes também não é sabe. Possível? Porque os prestadores, em tempo real, têm que dar essa informação e muitas vezes E não não dão. As ULS. Sim. Mas Este é o problema. a informação está pública no site do SNS. Sim. Sim, mas pode não estar atualizada. Esse é o grande problema. E se ligarem, por exemplo, para saberem, aconteceu-me a mim, quis ajudar um vizinho e liguei para saber qual era a urgência de psiquiatria na área de Lisboa. Não tive essa informação. Não consegui obter essa informação. Mas isso é uma falha grave do sistema. Tive que ligar a um colega. Mas é uma falha grave. É uma falha grave Então não, e é dos prestadores também. não deveria ter sido já corrigida? Bem, isto existe desde que nós fundámos a Saúde 24 e foi sempre uma guerra com os prestadores nós conseguirmos ter esta informação atualizada. Mas a informação E não é esse é o atualizada grande porque os drama. prestadores não atualizam? Não comunicam, sim. Sim. Mas, e corrija-me se eu estiver errado, a linha SNS 24 é uma parceria público-privada. É gerida, Neste momento, não sei se a figura jurídica é essa, já foi. mas E, é portanto, gerida por privados. presumo que sim, porque penso que ainda é a Altice que a gere. Não é? Terá alguma coisa a ver com isso, essa não partilha de informação? Não, Ou... porque quando ela pertencia exclusivamente ao Estado, não é? E era gerida pela DGS, isto também acontecia. Lá está, isto tem a ver com cada um fazer o seu papel. E às vezes aquelas coisas mínimas que ninguém se lembra e que são as mais básicas, são aquelas que vão, aquela areiazinha na engrenagem que avaria o motor todo. Tá Chamadas aqui. medidas cirúrgicas, não é? Vamos avançar? Vamos, já tem 15 vamos pontos? para uma pergunta Vamos difícil. tentar, vamos tentar agora Vamos baixar para um uma bocadinho a pergunta média. difícil. Agora é que Peço isto desculpa. Mas em Portugal, quantas câmaras municipais são presididas por mulheres? Ou seja, quantas mulheres ganharam as pronto, eleições Vou perder. em 2021? Vou perder. Pode ter ajuda, vamos se dar, quiser. é Então assim, vá, lembro-me da Dalmada onde eu nasci. Eu sou da Almada. Essa é presidida Sim, por uma certo. senhora. Certo. se começa assim, começa bem. Porque pronto. isto quase dá para contar. Inês de Medeiros. Sim. Exatamente. Portanto, Almada, 1. Almada 1. Não sei se vamos lá chegar. Por Não este vamos, caminho. não, pois B. não vamos. Sim, mas. Tem ok. escolha múltipla. Pronto, Tem, então tem, vamos dar tem, uma tem. ajudinha. Então, 24, Sim. 53 ou 9? 9, de certeza. 9. Isto está Ontem, certo. é verdade, 9 em 308 Sim, municípios. é terrível. Portanto, Sim. de acordo com o Jornal Público de ontem, nos 20 municípios mais populosos, até o momento só 21% dos candidatos são mulheres. O que é que explica que, ao fim destes anos todos, seja tão difícil a participação das mulheres na política? Bom, deixem-me só também fazer aqui uma declaração de interesse. Eu não concordo com cotas. Acho que devíamos todas conseguir chegar a um determinado sítio não sendo impostas. Aquela é mulher, tem que ir porque não sei o quê. Mas estes números, Ana Rita Cavaco, demonstram Mas estes que há uma números- série de barreiras, umas mais visíveis, outras se calhar menos Sim, visíveis. eu acho que as mais visíveis, e eu senti isso sempre que fiz política e milito no PSD, fiz política muito ativa. E lembro-me de chegar ao Porto em 98 e transferi para lá a minha militância e só havia uma mulher nos plenários e a outra era eu que tinha chegado. E portanto, as reuniões políticas, digamos assim, são quase todas à noite. E normalmente as mulheres têm filhos e são aquelas que ficam a tomar conta dos filhos. E algumas depois prolongavam-se pela noite dentro. Exige a participação política ativa uma grande disponibilidade. Viajar, ir a reuniões em determinados pontos do país ou até fora do país. E portanto acho que essa é aquela que ninguém pensa. E depois, muitas de nós também não têm esse interesse ou essa apetência. Portanto, há aqui essas tais barreiras visíveis e invisíveis. Mas as que cotas, faz na com sua que- opinião, não são a solução. Para mim não, porque depois anda toda a gente a tentar arranjar, digamos assim, uma mulher à força para preencher aquele requisito e poder concorrer a qualquer coisa. No fundo é uma questão cultural que É. deve fazer com que as mulheres tenham predisposição para ir para a política. Sim.
Portanto, Ana Rita Cavaco, 17 pontos. Boa. Até agora. Falta uma pergunta. Ai, meu Deus. Há pouco falava disso mesmo que milita no PSD. Aquilo que lhe pergunto é: que líder do PSD formou um governo sombra para combater politicamente, claro está, o executivo de António Guterres? Ora bem, Durão Barroso saiu e depois foi o Sócrates. Portanto, isto foi antes, que era a paixão da educação, era do António Guterres. Foi Está lá perto. Foi a seguir ao Cavaco. E ainda um bocadinho mais a seguir. E a seguir ao Cavaco veio quem? O Marcelo, como presidente do PSD. Não foi logo, mas foi um dos. Foi Fernando Nogueira. Sim, é verdade, eu esqueço-me sempre e gostava tanto dele e gosto. Eu acho que o próprio também fez questão de se esquecer disso. Sim, eu no lugar dele se calhar também faria o mesmo. Com tudo o que aconteceu. Mas até já disse aí o nome. Sim, o nome já teve por aí. Eu acho que foi o Marcelo. Não foi o Marcelo, não. Quer uma ajuda? Não. Quero. Ajuda, Pronto, vá lá. então eu vou dar Vá aqui lá. 3 ajudas. Rui Rio, Durão Barroso ou Santana Lopes? Foi o Santana Lopes. Não, foi Durão Barroso. Foi Durão Barroso mesmo. Foi Nós Durão logo o Barroso. primeiro. Foi Durão Barroso. Foi logo o primeiro que que disse. disse. Foi-se embora e depois criou o governo. foi-se embora. Não, mas já foi mais depois, tarde. um governo sombra. Ele, quando chegou ao Foi. PSD como Exatamente. líder, Pois foi. A verdade, Ana Rita, é que Embora o seu nome tem sido falado para o governo sombra do Chega. Foi convidada, Não. vai aceitar? Explica lá Não como é que surge aqui convidada. esse seu nome aqui nesta história. Porque eu acho que as pessoas têm sempre essa ideia, como eu faço política e vou continuar a fazer, às vezes menos, outras vezes mais. E agora, obviamente, menos, porque estou em remissão de um cancro de mama e estou bem, graças a Deus. Mas menos, né? Portanto, tive que fechar-me um bocadinho sobre mim, e isto foi já no final do meu último mandato. E as pessoas têm sempre esta ideia recorrente. Quando se fala em saúde, lá vem o meu nome. Mas não, o André não me ligou, nem me convidou, e eu não acho que faça muito sentido a criação de governos sombra. E já agora, deixa-me perguntar-lhe se de certa forma se sente próxima do partido, se houvesse alguma conversa, alguma hipótese, seria algo que lhe passaria pela cabeça? Do PSD? Do Chega, no caso do Chega. Não. Eu gosto muito do André, pessoalmente, sim. já disse isto. Aliás, o facto de ser amiga dele já me criou. já houve uma polémica Grandes pública dissabores, quando foi dar como se nós- quando foi exatamente. cumprimentá-lo. Como se nós não pudéssemos agora ter amigos, que seria em vários partidos. Mas não me faz sentido. Mas obviamente que ao André e a todos os outros que me pedem em determinada altura ajuda, com dados, com opiniões, eu ajudo. E neste sempre. governo do PSD, gostaria de dar alguma ajuda? Eu acho que a pasta da saúde está bem entregue. E, portanto, nesse sentido, não. Portanto, Não como ministra, mas a minha ajuda noutras funções. vai sempre no sentido daquilo que eu disse, sempre que me pedem, eu dou a minha opinião e contributos e propostas, mas não mais do que isto. A Ana Rita Cavaco refere-se a André Ventura por André, é Sim. amiga pessoal de André Ventura. Reconhece o amigo enquanto líder partidário? Reconheço. Obviamente que ele, enquanto A líder pergunta é, partidário... ele é aquilo? É, e com muito mais sentido de humor. Ele tem um sentido de humor fantástico. É muito, muito divertido. E já agora, se fosse convidada para a Ministra da Saúde, por um governo do PSD, por exemplo, seria algo que poderia ponderar? Poderia ponderar com as minhas condições. Que seria... Eu acho que nós temos que trabalhar sempre com as pessoas que escolhemos, não é? Temos que escolher as pessoas e, em termos de estratégia, ela tinha que estar muito alinhada com tudo aquilo que eu tenho dito publicamente. Portanto, Teria que ser um essa primeiro-ministro que lhe desse também mais liberdade de ação? Sim, e que pudéssemos implementar de facto as estratégias para as pessoas, que eu acho que é este o problema, para todos nós podermos ter uma saúde melhor, porque há um problema de organização. Ana Rita Cavaco, muito obrigado. Chegamos ao fim. Sai daqui com 17 pontos. Foi bom. Bem Eu bom. ia dar-lhe 19, mas o Luís corrigiu-me aqui no documento. Pois é, Está a podíamos ver? subir a Olha, nota. esse é Foi generoso. ótimo, mas foi Foi ótimo. ótima pontuação. Claro que sim. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigado. obrigada. Obrigado. Obrigado.